Fala, gente querida, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o segundo episódio, o segundo capítulo, a segunda mensagem de uma série de 4 que se chama Aquele Abraço. Eu estou conversando aqui na comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas esse vídeo deve estar chegando em lugares onde eu nunca pensei. Meu nome é Eduardo, a propósito, sou um dos pastores aqui da igreja, e a gente está neste mês de abril, estamos no segundo domingo de abril, olhando, examinando uma cena extremamente significativa, relatada no capítulo 20 do Evangelho de João, da biografia que João escreveu sobre Jesus. E naquele capítulo, João registra Maria Madalena abraçando Jesus. E eu fiquei pensando quantos significados podem conter um abraço, e especificamente aquele abraço. Domingo passado, capítulo 1, episódio 1, a gente viu que o abraço de Maria significava as muitas estações que a vida da gente tem. Hoje, o abraço de Maria tem um outro nome: vulnerabilidades. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vem comigo. Eu li no livro que me inspirou a construir esta conversa com vocês, um pai relatando um pequeno incidente que aconteceu com seu filho. Ele foi para um jardim, um parque numa determinada cidade, e o seu filho estava andando de bicicleta, o seu filho menor, e num determinado momento, ele sentado num banco, o filho, no trajeto ali da bicicleta, entrou num lugar um pouco mais com matos e tal, e ele só escutou o choro do filho, né? Ele levantou ansioso, angustiado, e correu para ver o que tinha acontecido naquela fração de segundos quando a criança tinha escapado do seu campo de visão, né? E ali ele viu, felizmente a criança só tinha caído, machucado um pouquinho o joelho, e ele diz que ele carregou o filho, e o filho pegou, olhou para ele, devia ter aí 6, 8 anos de idade, eu não sei, mas era uma criança bem pequena. O filho olhou para ele e disse assim: "Tá vendo, pai, até que eu não chorei muito." E ele disse que é impressionante como nós, seres humanos, desde a mais tenra idade, a gente teme a vulnerabilidade. A gente não gosta de se sentir frágil. A gente não tem como gostosa a sensação, porque ela não é, de tocar os nossos limites. Pois eu tenho algumas coisas introdutórias para dizer sobre vulnerabilidade. A primeira delas: todos nós, como seres humanos, somos vulneráveis. Todos nós carregamos como traço constitutivo da nossa humanidade o fato de que somos vulneráveis. Aliás, somos a única espécie no planeta que sabe da sua finitude. Não se tem notícias que exista uma sociedade canina onde os cachorros se reúnam para filosoficamente debater essa questão da transitoriedade da vida, da finitude. Somos todos nós conscientes de que iremos morrer. E só isso já nos indica o quão vulneráveis nós somos. Vulnerabilidade, por mais que a gente tema, vulnerabilidade, por mais que a gente não queira sentir, ela é traço constitutivo da nossa humanidade. E aí, a nossa infância, povoada de super-heróis, povoada de, lembra do super-homem, povoada de narrativas heróicas que nos levam a não abraçar a nossa vulnerabilidade. Acontece
que se todos nós somos vulneráveis, eu e você e qualquer pessoa, nem todos nós nos sentimos vulneráveis. A gente não se sente vulnerável o dia todo, a gente não se sente vulnerável o tempo todo. Quando eu digo a gente, por favor, preste atenção naquilo que eu quero te dizer agora. As pessoas que têm maior limitação, que são mais vulneráveis socialmente, são aquelas que se sentem mais vulneráveis diariamente. Neste exato momento, numa das maiores crises, se não a maior crise humanitária que a gente está vivendo nesse país, mais de 19 milhões, ou se os números não são exatamente esses, o fato é que tem muita gente com fome nesse país. E aí eu te pergunto, ao terminar de esta fala aqui, eu vou para minha casa, entro no meu carro, ligo meu ar-condicionado, entro no meu condomínio com segurança, vou comer alguma coisa gostosa, por mais que eu tenha medos e os tenho, por mais que esse momento seja um momento delicado, para mim, que estou mais protegido socialmente, eu sinto menos a vulnerabilidade. E eu quero dizer que a vulnerabilidade existencial, essa coisa de que todos e todas nós somos vulneráveis, ela é um dado de todo ser humano, mas são os vulneráveis sociais que sentem essa vulnerabilidade mais de perto. E olha que coisa interessante. A gente teme essa vulnerabilidade por uma razão muito simples. Porque vulnerabilidade não é fraqueza e a gente confunde esse negócio. Talvez seja aí, olha, se você é vulnerável, você é fraco. Não. Sabe o que é vulnerabilidade? Sabe que sentimento é esse ao qual eu nomeio vulnerabilidade? É quando a gente sente que existem limites. É quando a gente sente que alguma coisa pode de fato acontecer com a gente. É quando a gente sente que as nossas proteções, que tudo aquilo que a gente chama de segurança não dá conta. É quando a gente sente o chão chacoalhar debaixo da gente. Vulnerabilidade é quando, por exemplo, um sentimento uma situação muito comum onde você possa entender essa vulnerabilidade, a gente viajando de avião e aí o avião tem uma turbulência. O avião tem uma turbulência e tudo chacoalha ali e você tem um vazio embaixo, né? Lá nas alturas, o avião balançando e essa é a sensação. E ali, sabe, com aquele medo que as pessoas sentem, dizem, e se o avião cair? E se eu morrer? Essas perguntas, essa sensação é ela que nos indica que somos vulneráveis. Vulnerabilidade é você saber e sentir o seu limite. Esse tem um sintoma muito forte de vulnerabilidade, talvez seja isso que a gente tema tanto na vulnerabilidade: medo. Todas as pessoas ou todas as situações nas quais a gente sente medo, esse medo é um sintoma que nos lembra que nós somos vulneráveis. Agora, sabe, determinados momentos, quando eu sinto vulnerabilidade, eu sou vulnerável, as pessoas mais próximas a mim são vulneráveis, a sociedade como um todo está vulnerável ou se sente vulnerável, o mundo se sente vulnerável. Não é isso que estamos vivendo? Isto não é algo que foi estranho para Jesus e as pessoas que o acompanharam. Eu não sei onde esse vídeo está chegando, mas por favor, e nem sei qual é a tua fé, não sei se você está escutando esse vídeo e você sequer acredita em Jesus, mas, por favor, vem comigo nessa viagem imaginativa. Imaginativa não porque necessariamente os fatos não ocorreram, mas eu quero que você venha comigo e desenhe na tua mente e no teu coração isso que eu vou te dizer, porque eu quero te mostrar como o abraço de Maria foi o abraço da vulnerabilidade em um Jesus que, como Deus, foi muito vulnerável. Se não, vejamos, Jesus aparece no cenário e o seu jeito de falar, os seus atos, a sua ação, injetou enormes doses de esperanças aos invisíveis,
aos desprezados, às desprezadas, todas as pessoas na sociedade que viviam de alguma maneira nas franjas, nas margens, foram cativadas por Jesus. E Jesus de alguma maneira cativou pessoas nos mais variados lugares do estrato social. Sabe por quê? Porque Jesus fez coisas, e mais do que as coisas que ele fez, mais do que os seus milagres, ele falou coisas. Ele era a encarnação da gentileza, ele era a encarnação da compaixão, ele era a encarnação de um amor inteligente, que é um amor que diz não, que é um amor que se irrita, que é um amor que se indigna, que é um amor que não fica sendo o tempo todo um tapete para todo mundo pisar. O amor de Jesus foi um amor inteligente. Era um amor que o ajudava a usar a cabeça na hora que tinha que usar e o coração na hora que tinha que usar. Era um amor que sabia estabelecer fronteiras. Jesus nunca romantizou, por exemplo, o perdão. Ele nos ensinou a ser prudentes como a serpente, ache distâncias saudáveis. Jesus é realmente uma encarnação de tudo aquilo que lá e aqui a gente sonha. E, nesse sentido, as pessoas começaram a ver a sua espiritualidade subvertendo uma religião que havia se institucionalizado, uma religião que havia transformado Deus num negócio, uma religião que havia transformado Deus numa obsessão, Deus num conjunto de regras, uma religião cheia de letras, mas sem nenhum espírito. Uma religião cheia de religião, mas que havia sido esvaziada de espiritualidade. E Jesus irrompe nesse cenário, trazendo uma espiritualidade, uma vida, uma leveza, uma insustentável leveza de ser. E ao peitar essas estruturas religiosas, ele dava esperança para todas e todas aqueles e aquelas que estavam alijados, estavam longe dessa estrutura religiosa. Onde não havia espaço para essas pessoas à mesa, Jesus cria uma mesa onde inclui todas as pessoas. Que coisa maravilhosa. E isso, evidentemente, foi injetando no coração das pessoas a esperança de assim, eis aqui a nossa salvação, aquilo que sempre esperávamos está diante de nós. Mas só que naquela época, peitar, desafiar as estruturas religiosas era também desafiar as estruturas políticas. E não deu outra. A velha aliança entre estruturas religiosas e Estado ditatorial naquela época levou Jesus à cruz. Ele morre na cruz. Cruz que, como é absolutamente sabido, que já nos é lugar comum, cruz que era um instrumento de tortura do Estado romano, instrumento de tortura de um Estado violento, ditatorial. E Jesus morre na cruz. Você pode imaginar para todas as pessoas que seguiam a Jesus, e de todas as que seguiam Jesus, especialmente o nosso foco é em Maria Madalena, você pode imaginar o que significava aquela sexta-feira. Jesus foi preso na noite anterior, foi julgado injustamente, condenado injustamente, sem direito a qualquer defesa e morre executado. Você pode imaginar para Maria Madalena, calça e sandálias emocionais de Maria Madalena e de todas as pessoas que seguiam a Jesus, que apostaram todas as suas fichas na pessoa dele, vê-lo com a cabeça tombada na cruz, e aquelas pessoas diante daquela cena da morte não podiam pensar uma outra coisa. Meu Deus, que decepção! Mais uma vez o mal venceu o bem, mais uma vez o não venceu o sim. Mais uma vez, a morte venceu a vida. Mais uma vez, a religião venceu a espiritualidade. Mais uma vez, as estruturas perversas que produzem morte venceu a revolução e o movimento que pode produzir vida. Que decepção! E Jesus morre na sexta-feira. Os seus discípulos, acho que cada um reagiu a esse luto de uma maneira diferente. O sábado foi um sábado de silêncio, e os discípulos foram para dentro de casa, trancaram os discípulos mais próximos, se trancaram dentro de casa, mas ela
Ela, Maria Madalena, essa figura enigmática, essa figura da qual nós não temos certeza de quem, do que e quem foi, a gente só sabe através desta cena que estamos examinando, que ela demonstrou no momento mais crucial, no momento de maior dor, ela demonstrou um carinho, um amor, uma entrega a Jesus que superou a de todos os outros e outras discípulas, se é que esse tipo de comparação é própria. Maria, no primeiro dia da semana, era domingo, ela vai lá no sepulcro, naquela caverna cavada num pequeno jardim, com uma pedra gigantesca, e a pedra não estava lá. Entra, cadê o meu Senhor? Levaram o corpo dele. E você pode imaginar, agora, por favor, para um pouquinho, você pode imaginar o medo que Maria Madalena estava sentindo desde sexta-feira? Você pode imaginar a angústia, a turbulência. E aí, a palavra é essa, a vulnerabilidade de Maria e todas as pessoas que acreditaram em Jesus. Você pode imaginar como essas pessoas estavam vivendo uma situação delicada? Maria vai. Essa ida dela, domingo de manhã cedo, é a ida da pessoa que está com medo, da pessoa que está vivendo uma turbulência, da pessoa que está vivendo, com tudo está chacoalhado debaixo dos seus pés. Aquela era Maria vulnerável. E, fazendo curta uma longa história, até porque isso está registrado, eu contei com mais detalhes no domingo passado, fazendo curta uma longa história. O sepulcro, né, a caverna estava vazia, e Maria reconhece o Jesus ressurreto. E quando ela o vê, Maria o abraça, corre lá e dá aquele abraço. Vai lá e o abraça. E numa fração de segundos, eu sou capaz de imaginar quanta vulnerabilidade estava contida naquele abraço. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas será que você já teve a experiência de um dia ir no supermercado, seu filho pequeno, você está aqui, ele já está andando e tal, e de repente você está aqui, você desvia a atenção por segundos e ele desaparece. Mães que possam ter perdido seu filho no supermercado ou pais, você pode imaginar o desespero, se você, ou na praia, né? Você pode imaginar o desespero que um pai e uma mãe têm quando, numa fração de segundos, o seu filho desaparece. E daí a pouco você sai, você corre e vai aquele desespero, quem sabe num shopping e tal, e de repente você o vê, você a vê. E aí você corre e abraça esse filho querido. Entre aquele abraço, não só foi o abraço de eu te achei, era o abraço de assim, que medo, que dor, que angústia. Era o abraço da vulnerabilidade. Maria perdeu a sua esperança. Maria perdeu aquele que a havia tratado de uma maneira singular, como ninguém a havia tratado. Maria perdeu na sexta-feira, naquela cruz, aquele que havia enchido seu coração de esperança e que havia visto quando ela era apenas o invisível. E tudo isso estava ali. E na hora que ela o reencontra, ela dá o abraço da vulnerabilidade. Gente, a gente está vivendo momentos de muito medo. Eu não sei você, mas eu tenho medo. Eu tenho muitos medos neste momento que a gente está vivendo. E admitir este medo é abraçar a minha própria vulnerabilidade, porque Maria Madalena abraça Jesus, mas ela, antes de abraçar Jesus, ela abraçou a sua própria vulnerabilidade, ela abraçou o seu próprio medo. E a gente está com uma situação onde a terra chacoalha debaixo dos nossos pés, e isso nos traz muita insegurança. E você sabe qual é a melhor maneira da gente, uma das maneiras, eu diria um caminho maravilhosamente excelente da gente poder vivenciar esse momento? É a gente admitir e falar sobre os nossos medos, porque os nossos medos são sintomas que escancaram diante dos nossos olhos a nossa vulnerabilidade. É impressionante
como o nosso medo de ter medo, como a nossa resistência à vulnerabilidade pode nos levar a verdadeiros labirintos mentais e emocionais. Sou enigmático? Me explico. Há pessoas que são tão carentes de amor e atenção, que elas idealizam algo como: eu sou uma pessoa muito generosa, eu sou uma pessoa que cuida, e no meio dessa idealização, ela pode se idealizar alguém que não tem medo. E afirma, no momento onde todos e todas temos medo, afirma que não tem medo. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu não tenho medo, eu alimento essa ideia de alguém que é especial e que pode ser amado por causa disso. Por trás desse truque emocional, dessa armadilha, dessa mentira que eu mesmo conto para mim mesmo, reside uma enorme carência de ser amado. Por isso, meu querido e minha querida, Maria Madalena não esconde a sua vulnerabilidade, vai lá e a abraça de maneira muito, 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 muito exemplar. E a gente pode ter vindo de todo um ambiente familiar, de todo um ambiência onde fomos ensinados a ser antifrágeis. A gente confunde vulnerabilidade com fragilidade, vulnerabilidade com fraqueza. Onde fomos, quem sabe, a gente foi construído a dizer: não tenha medo. E aí tem uma versão. Tem até uma versão espiritual, religiosa, sei lá, teológica, que diz: fique tranquilo, não tenha medo. Se você anda com Deus, onde está a sua fé? Porque se você de fato crê em Deus, onde está a tua fé? Não tenha medo. Meu querido e minha querida, Jesus Cristo, aquele que continua nos encantando, na noite em que foi traído, saiu com seus discípulos e foi até um jardim que você já ouviu falar, chamado Jardim do Getsêmani. Com a alma profundamente triste. Acontece que o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 33, registra que Jesus chama Pedro, Tiago e João e não fala com eles de que está triste, como algumas versões traduzem. Marcos capítulo 14, verso 33, Jesus diz: a minha alma está tomada de pavor e angústia. Por favor, eu vou repetir. Jesus não disse: eu estou com medo, não. Jesus disse: a minha alma está tomada. Eu estou com pavor e angústia. Ah, Jesus querido, humano assim, só sendo Deus. Que salvação maravilhosa! Essa salvação que não faz de mim Deus, mas que me conecta com a minha humanidade, que me faz abraçar. E que coisa boa eu dizer: como eu tenho medo, como eu estou com medo, como eu estou com medo. E ao fazer isso, eu imito ao Jesus de Nazaré, cuja vulnerabilidade sempre foi evidente. E ele nunca escondeu isso. O abraço de Maria Madalena é o abraço da vulnerabilidade. E aqui vai. Se eu e você não quisermos ser vulneráveis, a gente também não vai arranhar o joelho no chão. A gente também não vai viver essa aventura maravilhosa que se chama vida, com as suas dores e com as suas delícias. E C.S. Lewis é um pensador cristão maravilhoso. Eu tenho lá as minhas discordâncias com ele, mas um gênio. E C.S. Lewis disse uma coisa simplesmente fabulosa. Ele disse: se você não quiser ser vulnerável, então não ame. Porque todas as vezes que você ama, o seu coração vai ser ferido. O seu coração vai ser partido.
Se você nunca quiser sofrer, estar numa posição onde você vai ser atingido com alguma dor, então se afaste das pessoas. Então, não estabeleça nenhum tipo de relação afetiva. Aí, você será invulnerável. As palavras são minhas. E aí o C.S. Lewis conclui o raciocínio dizendo: tem um lugar muito seguro. Neste lugar, ninguém é vulnerável, porque ninguém ama. Esse lugar se chama inferno. Gente, quanto mais eu amo, mais eu sou vulnerável. Quanto mais eu sou vulnerável, mais eu abraço meu medo. Quanto mais eu abraço meu medo, mais eu me conecto comigo mesmo. E eu abraço a minha vulnerabilidade para, junto com Maria Madalena, abraçar aquele Jesus que nunca escondeu e nem nos aconselhou a invulnerabilidade. O abraço de Maria, aquele abraço, tem um nome. E esse nome se chama vulnerabilidade. Eu queria terminar essa minha modesta fala te dando e me dando um conselho. Jesus está materializado, está escondido. E eu espero que você que esteja me ouvindo entenda que estas palavras têm contornos poéticos. Jesus está escondido na face do menino, da menina, que está pedindo comida no sinal. Jesus está escondido, está materializado na face de tanta gente nesse momento que vive a dor e que são verdadeiros pontos de luz para esse mundo. Jesus não é uma ideia. Jesus não é um personagem fictício da minha imaginação. Tem um jeito de eu abraçar Jesus, literalmente, quando eu abraço alguém. Então, não deixa de abraçar quem você pode abraçar. Se essa pessoa se foi, se você a perdeu nesse momento difícil, feche os teus olhos e abraça essa pessoa. Abraça o outro, abraça a outra que perto está de você. E ao fazer isso, você está abraçando Jesus. Agora não se esqueça de uma coisa. A minha vulnerabilidade, junto com a tua vulnerabilidade, não produz uma terceira vulnerabilidade. O encontro de duas vulnerabilidades faz nascer uma força paradoxal, que nasce do medo, nasce da angústia, nasce da segurança, nasce de quem somos. Pessoas cheias de limitações, pessoas vulneráveis, mas temos a quem abraçar. Jesus esteja comigo e com você. Te encontro domingo que vem para o 3º capítulo da série Aquele Abraço. Vem comigo.